Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. E hoje nós temos um convidado mais que especial, que já esteve aqui com a gente antes, que vocês já conhecem, Geraldinho Lemos. Geraldinho, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela sua participação. Geraldinho Lemos Neto. Obrigado, é sempre uma alegria estar aqui com vocês no Broward Spirit Society e aqui no BSS Cast. Também está aqui com a gente hoje Renato Delia. Renato, obrigada pela sua presença. Mais uma vez eu que agradeço a oportunidade. Ionara Rocha, obrigada pela participação. Eu sempre estou muito feliz de estar aqui. E Luíde Rocha, obrigada, Luíde, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, Natália, obrigado. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é caráter da revelação espírita. O Geraldinho também fez uma palestra sobre esse assunto aqui na nossa casa, e eu já passo a palavra para ele para começarmos a debater sobre esse assunto. É muito interessante esse assunto, que é o capítulo 1º do livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o último livro que Kardec publicou em janeiro de 1868, e, portanto, este livro comemorando aí o Sesc centenário do seu lançamento, 150 anos atrás. É muito importante que os espíritas conheçam o primeiro capítulo, que tem esse título escolhido por Kardec, o caráter da revelação espírita. E a gente fica pensando justamente que Kardec, ao escrevê-lo, ele já estava maduro, já tinha trabalhado 15 anos na codificação da doutrina, inicialmente em 1854, quando ele nem conhecia nada, foi dito a ele sobre os fenômenos mediúnicos, ele não acreditava, foi pesquisar, foi ver, foi a campo, e a partir do fenômeno, conhecendo o fenômeno mediúnico, ele passou a deduzir das suas causas. Uma vez que os efeitos eram inteligentes, haveria que se ter causas inteligentes, e a partir daí a existência do espírito, as comunicações espirituais, a existência dos médiuns, enfim. A partir de 1857, ele publica o Livro dos Espíritos, e o quinto e último livro que ele vai publicar, dos livros mais fundamentais, é justamente esse, A Gênese. E é muito curioso isso, ele se dedicar a escrever, meditando sobre tudo que ele conheceu nesses 15 anos, no que ele considerava, Allan Kardec, considerava que era o caráter da revelação espírita. Isso. Geraldinho, já que a gente vai falar da Gênese e vamos falar dessa questão, né, do caráter da revelação espírita, eu acho que vale a pena a gente tocar um pouquinho nas polêmicas que estão recentes em relação ao livro da Gênese. Na sua opinião, está havendo aí pessoas que estão defendendo a tese, dizendo que não houve mudanças no livro da Gênese, que, como você mesmo citou, foi a última obra de Allan Kardec, e existe uma outra parte que está dizendo que sim, que na verdade a mensagem foi adulterada, né? Seria essa a palavra, por Lemarie, depois da morte de Allan Kardec. Na sua opinião, o que está acontecendo? É muito interessante isso, embora esse tema seja recente no movimento espírita brasileiro e mundial até, na verdade, a gente já conhecia esse tema por Chico Xavier. Porque o Chico Xavier comentava conosco em várias ocasiões, não somente comigo, com Marlene Nobre, com Carlos Bacelli, vários outros amigos mais próximos ali que conviviam com ele em Uberaba, sobre a figura bastante controversa de Pierre Gaëtan Lemarie, que havia sucedido a Allan Kardec na condução da Sociedade Espírita de Paris, da Revista Espírita e da Livraria Espírita, né? Na verdade, a livraria foi fundada pela viúva de Kardec, 3 dias depois que ele desencarnou. Mas Kardec foi quem programou a fundação da Livraria Espírita, e ela foi fundada no dia 2 de abril lá de 1869 e conduzida pela Madame Kardec.
Mas o Pierre Gaëtan Lemarie vai ser aquela personalidade que vai suceder Kardec na condução dos assuntos do espiritismo em França, especialmente na cidade de Paris. E o Chico nos contava sobre a personalidade nefasta de Lemarie, que ele tinha desvirtuado o espiritismo, tinha desviado o espiritismo do roteiro programado pela espiritualidade superior, abrindo a guarda em relação às doutrinas orientais, especialmente a que veio da Madame Blavatsky, que é a teosofia, abrindo a guarda também na condução editorial da Revista Espírita, que deixou de ser uma revista eminentemente espírita para acolher uma série de artigos da teosofia, do faquirismo, do hinduísmo, do budismo, enfim, tudo que fosse para chamar atenção. Chico Xavier falava isso. Tudo que fosse para vender fascículos, porque ele estava, segundo Chico Xavier nos contava, ele estava interessado em dinheiro. Ele estava interessado em faturar. Essa é o que o Chico Xavier nos dizia. E por causa disso, ele deixou, inclusive desagradou muito a viúva de Kardec, Madame Boudet, a Gabrielle Delane, e também se aproximou de pessoas que não tinham fidelidade à codificação espírita, como, por exemplo, o Rustem, não é? com a sua obra. E, enfim, o Chico nos contava uma série de detalhes a respeito desse assunto. E que depois da morte de Kardec, ele alterou alguma coisa da própria obra de Kardec, do Céu e o Inferno, do livro A Gênese. Então você acredita que existe mais alterações além da Gênese? Acreditamos que sim, que o Céu e o Inferno também tem alterações. O Chico nos falava isso. Agora, eu fiquei especialmente feliz e satisfeito quando conheci um pesquisador espírita do interior de São Paulo, que é o Adriano Calzone. Inclusive, ele nos procurou pelo Facebook, nós conversamos pelo telefone, antes, inclusive, dele editar os livros dele, porque ele estava na pesquisa, ele estava se lançando a pesquisa histórica, de fatos históricos, baseando-se em fontes primárias, que é muito importante que se diga isso. Ele não se baseou em testemunhos, ele se baseou em cartas, em documentos históricos, em livros que espíritas franceses, residentes hoje na França, puderam achar em benefício da pesquisa dele. E a partir daí ele vai publicar o primeiro livro, que é esse excepcional livro, contando justamente os desvios de Lemarie em direção do teosofismo, que é o livro Em Nome de Kardec. Maravilhoso o livro. Eu li Maravilhoso. O livro e eu fiquei assim... A quantidade de informação, de cartas que ele colocou, documentos registrados em cartório que tem ali. Atas, né? Atas de reuniões. Atas de reunião. Ele descobriu até que Madame Kardec tinha um irmão, coisa que ninguém sabia, que todo mundo achava que ela era filha única. E foi descoberto, ele foi atrás, onde Madame Kardec nasceu, e descobriu tudo lá, a certidão de nascimento desse irmão, que nunca tinha sido mencionado dentro do movimento espírita, e outras verdades sobre Camille Flammarion também, que o livro traz, falando que ele... Que, aliás, é bastante surpresas, informações sobre Camille Flammarion que tem nesses livros. Que abandonou o espiritismo. Abandonou o espiritismo. Para se tornar teosofista. Ele se encanta com a teosofia, porque a teosofia na época estava... Madame Blavatsky era uma mulher extremamente outspoken, onde ela chegava, ela conquistava as pessoas. E Camille Flammarion foi um deles. E Kardec chega para Camille Flammarion e pede ele para até ser presidente da Associação Espírita Parisiense. Exato. Da
da Associação Espírita Sociedade. da Sociedade Espírita Parisiense. E ele nega. E tem até a carta lá no livro, né? Muito legal o livro, cheio de agora, informações. o mais importante e que me deu assim uma alegria íntima muito grande, porque você imagina, a gente já sabia desses fatos desde 1980, a década de 80, né? Meados da década de 80. Só que naquela época, como que a gente ia falar nisso se a gente não tinha nenhum tipo de prova, nenhum tipo de documento, a não ser que Chico Xavier falava isso, né? E você sabe muito bem, o movimento espírita até hoje tem muita resistência em relação ao que o Chico Xavier disse e falou de público muitas vezes, e até hoje a gente vê com surpresa a resistência que as pessoas têm do movimento, principalmente as pessoas ligadas ao movimento federativo, a resistência em estudar as falas, em estudar as entrevistas de Chico Xavier, que são muito profusas e muito espalhadas por vários veículos da imprensa, na televisão, em jornais, né? E até hoje se coloca em dúvida muita coisa, sendo que mostra falta de estudo. Exato. Falta o quê, gente? Falta dedicação dos espíritas, falta grupos de estudo sérios para estudar essas informações espirituais. Mas voltando ao tema aqui inicial, é importante que se diga isso. Eu tive uma satisfação íntima muito grande de ver comprovada a fala de Chico Xavier da década de 80 nos livros do Adriano Calçoni. Então ele lança o primeiro, que é este, Em Nome de Kardec, que a gente vai recomendar a todos, onde ele mostra claramente o desvio de personalidade do Lemarie, que ele era o comandante da era pós-Kardec, não é? Já as dificuldades que ele tinha em relação à viúva Kardec, em relação a Gabriel Delane, e também o embate que ele vai ter, grande embate que ele vai ter com uma grande amiga do casal Kardec, que é a Madame Fropeau. Já no segundo livro isso fica mais expresso, porque ele encontra na França, através de correspondentes lá, naturalmente, espíritas franceses, ele encontra o livro que a Madame Fropeau fez publicar em Paris, em França, denunciando Lemarie. Não é? E esse livro hoje já está traduzido para o português. Foi traduzido, se não me engano o título é Mais Luz, que ela questiona a condução errônea, a condução equivocada dos destinos da Sociedade Espírita de Paris, da Livraria Espírita de Paris e da Revista Espírita, sob os auspícios de Pierre Gaëtan Lemarie. Engraçado, né, Geraldinho, a gente vê esses fatos históricos, né? Porque ela foi uma grande mulher, uma grande espírita, contribuiu, aliás, a história dela como espírito é uma história de um espírito já avançado, né? Ela não é assim e você observa que se hoje no movimento espírita alguém escreve um livro denunciando alguma coisa, é falta de caridade, né? Ninguém pode mais defender as suas ideias, o coisa que ela fez, né? Ela lançou um livro contra as ideias de Lemarie, e hoje nós estamos no movimento espírita que ninguém pode falar nada, que é falta de caridade, que ninguém pode debater nada porque está obsediado, que nós estamos num mundo de idolatria, de uma falsa caridade, né, que não fala na frente, mas fala muito nas costas, e nós estamos assim, sem diálogo. Então, esse retorno às origens, estudo do movimento espírita, de como ele acabou, de como ele começou, isso vai fazer com que a gente, às vezes, nos posicione de uma forma
com mais bom senso e menos julgamento, né? O próprio Allan Kardec, você vai lendo a Revista Espírita, você vai ver o homem de cabeça aberta que ele foi para a época dele. Sim. Exatamente. E você vai ver também, Geraldinho, é muito importante você trazer isso, porque no livro, quando eles cansam da insistência de Le Marie de publicar os artigos de Madame Blavatsky, eles falam, não vão publicar mais. Os espíritas do mundo inteiro escrevem cartas mandando para a Sociedade Parisiense e falando, nós não queremos mais nenhum artigo sobre isso, sobre aquilo, e sim somente de espiritismo. Aí ele é forçado a acessar esses artigos. Mas olha, os espíritas se uniram naquela época. E ele dá o nome lá das cartas, de onde que vieram as cartas, Renato? Ilha de não sei o que lá, Espanha, Rússia, e mandando umas cartas e falando que para não publicar mais nenhum artigo da teosofia, porque era extremamente contraditório ao espiritismo. Primeiramente, ele não acreditava em reencarnação, não acredita na comunicação do mundo espiritual, de espíritos obsessores e nada disso, entendeu? Então era completamente, não estou falando que é pior ou melhor, mas é contraditório. Mas não era a doutrina espírita. Não era a doutrina espírita, o que Kardec falou. Não é doutrina espírita, você monte ir lá e chame de o que você quiser, entendeu? É muito interessante isso, que os espíritas se uniram e defenderam a doutrina espírita. Porque o que ocorreu? Ele, inclusive, vai ter um terceiro livro do Adriano Calzone, que ainda não tem título, em que ele vai enfocar também os desvios monetários, financeiros. Exato. Que Le Marie empreendeu nessa época, se apossando do dinheiro da Sociedade Espírita de Paris, da Revista Espírita e até da herança da viúva Kardec, da Amélie Boudet. Até isso ele fez. Então, olha só, confirmando o que Chico Xavier nos dizia na década de 80. Ora, naturalmente, hoje eu penso, o Chico não dizia isso à toa. Exato. O Chico sabia, eu tenho comigo essa impressão, ele sabia que esses fatos verdadeiros, em algum momento no futuro, viriam à tona. E, de certa forma, estava nos preparando para isso. Que a verdade sempre aflora, né? Sempre aflora. E o que é fundamental? O que é fundamental é que nós, a partir daí também tivemos outros pesquisadores que vão estudar o fato, esses desvios, inclusive uma brasileira que reside na Argentina, o nome dela é Simone, que vai descobrir as alterações significativas impostas a partir da 4ª ou 5ª edição da Gênesis. A partir da quinta, né? A partir da 5ª. A 4ª ainda estava correta, né? A 4ª ainda estava correta, a partir Exato. da 5ª. Então. Que mostram, de fato, que não foi Allan Kardec quem alterou o livro a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo a partir da 5ª edição, e sim a figura de Le Marie, que era quem estava à frente da Sociedade Espírita de Paris e também quem controlava a edição dos livros de Kardec. Ora, esses pesquisadores têm o nosso respeito porque eles fizeram um trabalho científico. E, aliás, Allan Kardec, no caráter da revelação espírita, vai dizer que a revelação espírita tem duplo caráter. Tem o caráter da revelação divina e tem o caráter da revelação científica. Ora, um dos ramos da ciência humana é justamente a pesquisa histórico-geográfica. Isso é ciência. Sendo ciência, nós temos obrigação de dar voz aos cientistas, pesquisadores históricos e geográficos. Na verdade, o Adriano Calzone, a Simone e outros estão, ao buscarem fatos, né? Documentos históricos, eles estão reescrevendo a história do Espiritismo pós-Kardec. Mas eles não estão reescrevendo essa história com opiniões pessoais dele, com achismos. Eles estão reescrevendo através da técnica científica, histórico-geográfica, que é
se utilizando de chamadas fontes primárias, fontes documentais. E essas fontes são inquestionáveis, não se pode questioná-las. Nós temos um dever, dentro do movimento espírita, de abraçar esse ramo da ciência, da pesquisa histórica, porque ela faz parte, sim, da revelação espírita. Aliás, revelação, a própria palavra revelação significa levantar o véu à verdade, tirar o véu sobre aquilo que estava oculto. Aquilo que estava oculto é a verdade. Então nós não podemos temer a verdade. Nós espíritas não podemos temer a verdade. E muito menos nos posicionar contra a verdade. Afinal de contas, quem pretende, e nós pretendemos, né, dizemos isso, quem é o guia da doutrina espírita no mundo inteiro é quem? É o Espírito da Verdade. Então a verdade tem que prevalecer em todos os momentos da nossa busca de conhecimento. A verdade tem que ser conhecida. E existe um ramo da ciência que é a pesquisa histórica, e a pesquisa histórica está indicando por documentos, com fontes primárias inquestionáveis, que houve uma série de desvios no espiritismo pós-Kardec. E nós podemos chegar à conclusão, inclusive, o seguinte: não foi à toa, portanto, que o espiritismo morreu na França. Exatamente. Inclusive, eu estava pesquisando sobre esse assunto, e é um assunto muito antigo dentro do movimento espírita, o fato deles saberem que da quarta para a quinta edição houve alterações. Mas eles achavam que essa alteração foi feita por Kardec. E foi não preparada por foi ele, preparada por ele É. antes dele desencarnar, e que Lemarie apenas apresentou. O trabalho da Simone foi muito importante, porque a Simone foi quem teve acesso à Gênese, que está guardada como patrimônio histórico na Biblioteca de Paris. E ela, com um jeitinho, parece que foi o dedo da espiritualidade mesmo, porque o acesso era completamente proibido. E Muito ela restrito, né? restrito, e ela consegue ter acesso. Ou seja, se fosse Allan Kardec que tivesse realmente feito as alterações da Gênese, o que deveria estar lá era a edição 5 e não a primeira edição. Então, isso aí foi comprovado que, na verdade, quem alterou não foi Allan Kardec. Então, o que está acontecendo? Alguns pesquisadores, que são os pesquisadores antigos, que traziam a história do espiritismo de uma forma X, estão altamente com orgulho ferido de estar vendo que não era bem assim as coisas, ou seja... E deixaram isso passar, né? E aí... Fizeram o dever de casa. E aí o que foi feito a pesquisa deles, mas assim, todo mundo está sujeito a erros, né? Sim. E aí agora está havendo uma guerra de pesquisadores, aonde uns defendem que a alteração foi feita por Allan Kardec, e outros que defendem que não, que quem alterou foi Lemarie. Aí nesse caso passa a ser crime, passa a ser um crime, porque quem mexeu na obra foi uma pessoa que não tinha o direito, Que não é o autor. que não tem autorização, Não teve autorização do autor. do autor Do autor para mexer naquilo. Quer dizer, isso é grave. Então eu acho que falta humildade, né, também, né, Geraldinho? Poxa, eu errei. A minha pesquisa que eu tinha feito foi uma pesquisa que hoje está comprovado que não foi a melhor. E não querer se defender. Isso que está acontecendo. Federação Espírita Brasileira lançando cartas para se defender de uma pesquisa séria como está sendo feita. Mas olha, se olha para você ver, se tem uma divergência de ideias,
por que não o órgão, né, mais importante do Espiritismo do Brasil, que é a Federação Espírita Brasileira, tomar isso nas mãos? Vamos fazer uma pesquisa? Porque eles têm dinheiro, eles têm o pessoal capacitado. Vamos atrás comprovar e trazer a verdade para os espíritas em nome da doutrina espírita. Mas, como Lemarri era muito chegado de Rustang, João Batista Rustang, e a FEB sustenta ainda os estudos, os 4 evangelhos de Rustang, então isso para eles não é importante, porque o que foi modificado, a principal modificação na Gênesis, está no capítulo 15, no item de 67 ao item 68. O item 68 virou 67, ok? E eles removeram... Suprimiram o 67, que é onde Kardec fala que defende contra aquela tese de Rustang. Que eles não podem aceitar porque não há outro tipo de comprovação. Que não há tipo que o corpo de Jesus Cristo era fluídico. Então aquilo foi tirado, onde Kardec fala que o corpo dele, ele tinha um perispírito, ele era um corpo de carne e tudo, e Kardec não pode sustentar isso porque não tinha comprovação de nenhum outro médio, de nenhum outro Kardec não validou a obra de Rustang, né? Exatamente. Justamente porque não havia outros médios que recebessem aquela mesma informação, que era apenas uma informação através de uma médium escrita e compilada por Rustang, que por mais respeitoso que fosse, não tinha confirmação espiritual, né? Exato. Exatamente isso. Agora, além disso, viu? Eu vou falar mais coisas que o Chico nos contou a respeito de Lemarri. Ele nos contou, por exemplo, que existe um livro chamado Processo dos Espíritas, que foi inclusive editado no Brasil. Esse livro foi editado na França, na época que Lemarri foi acusado de charlatanismo, de criar as fotografias criando fotografias falsas de espíritos materializados, né? E na época ele foi denunciado, a polícia francesa fez uma investigação, isso está inclusive num dos livros do Adriano Calçone. Ele vai às fontes de pesquisa, também primárias, né? Se não me engano, o livro Em Nome de Kardec. E eu fiquei muito satisfeito de ver isso lá, porque o Chico nos contava isso, que ele realmente falsificou essas fotografias, ou seja, ele foi charlatão nesse aspecto. O Chico falava isso conosco, que ele foi o cabeça dessa armação para iludir as pessoas, né? E naturalmente cobrando muito dinheiro de cada uma delas, porque as pessoas iam tirar as tais fotografias esperando que se aparecesse ou se materializasse ali algum espírito, da sua família. E era cobrada, essas fotografias eram cobradas a preço de ouro naquela ocasião, né? Isso foi denunciado à polícia francesa, a polícia fez uma investigação, ele foi acusado pelo Ministério Público francês, sofreu um processo, foi condenado, embora tivesse a defesa de espíritas ilustres, inclusive de Madame Kardec. Que foi lá votar a favor dele. Mas ele foi condenado e foi preso. Lemarri foi preso pela justiça francesa, tá certo? E o que o livro Processo dos Espíritas fala? Que aquilo tudo foi uma armação, que ele não teve culpa nenhuma, que ele teve boa fé, não é? Exatamente isso. E então o livro são os espíritas ilustres da França da época, defendendo a idoneidade moral de Lemarri. E esse livro foi publicado no Brasil pela Federação Espírita Brasileira e tem o nome de O Processo dos Espíritas. Só que o Chico vai me contar uma coisa muito interessante. Ele falou comigo: Geraldinho, veja para você, observe bem, veja bem o seguinte, este livro, ele foi publicado aqui na Terra, mas por não ser verdadeiro, ele não foi publicado na vida espiritual.
Aí eu perguntei ao Chico, mas como assim, Chico? Não entendi. Então os livros são publicados aqui na Terra e no mundo espiritual? Sim. Ele falou comigo, sim, todos os livros são publicados aqui na Terra e no mundo espiritual. Só que tem uma diferença. Aqueles que são verdadeiros são publicados no mundo espiritual. Os que não são verdadeiros, ou seja, aqueles livros que são fantasiosos, ou que são fruto da imaginação, ou até mesmo da boa vontade, ou da ingenuidade das pessoas humanas aqui na Terra, eles só ficam na Terra. Eles não atingem os planos espirituais mais elevados. E esse livro, Processo dos Espíritas, não chegou a ser publicado no além, porque ele não é verdadeiro, porque de fato o Lemarie foi o mentor daquelas fraudes. Olha o Chico Xavier, né? E nós vamos ver no livro do Adriano Calzone, embora ele não vai chegar nessa conclusão, porque ele coloca lá o fotógrafo, ele coloca lá mais uma terceira pessoa, e o Lemarie, mas não se sabe de fato quem enganou quem. Mas eu digo a vocês, o Chico Xavier dizia, o grande enganador disso tudo era a figura de Pierre Gaëtan Lemarie. E você entende isso? Olha que coincidência, porque aí você explicou. Aí, por que o Espiritismo acabou na França? Perdeu toda a credibilidade. Porque perdeu a credibilidade, assim como o espiritualismo, que estava aqui nos Estados Unidos simplesmente bombando, quando houve o escândalo das Irmãs Fox, Foi embora. Foi embora. Inclusive caiu, tem um detalhe. Porque as pessoas, elas se ainda têm essa questão de se focar em pessoas. Então, se aquela pessoa que representa, e olha quão grave isso, mesmo depois, quando as Irmãs Fox, aqui, depois de mais velha, ela se arrepende do que ela fez, ela não conseguiu salvar o espiritualismo aqui. Porque ela continuou sendo como farsa. Farsante, né? Farsante. Aí o espiritualismo aqui morreu quase, né? Porque era até as igrejas, se você vê historicamente falando, até as igrejas evangélicas estavam se tornando espiritualistas por causa dos médiuns, por causa das Irmãs Fox, da comunicação dos espíritos, estava sendo assim. Ela vai publicamente e diz que tudo era mentira. Todo o processo da espiritualidade regride e volta a zero. E é mais ou menos o que aconteceu na França. Exatamente. Inclusive, o Chico vai nos contar, e não somente a mim, ele contou isso a Marlene Nobre. Ele comentava isso com algumas pessoas lá mais ligadas a ele, que o Lemarie, ao desencarnar, porque ele foi preso, na prisão parece que apareceu um câncer nele na face, e antes de desencarnar ele foi solto, voltou ao convívio da família e logo depois desencarnou no início do século XX, em Paris. E o Chico vai me dizer o seguinte, que ele chegou no mundo espiritual com um apelido, o apelido de coveiro do espiritismo na França. Ou seja, todo o esforço que Allan Kardec, com os mentores espirituais, com aqueles que lhe secundaram na obra espírita, da Sociedade Espírita de Paris, todo o esforço de muitos anos de trabalho foi jogado no chão por uma fraude. E esse é o motivo que o espiritismo teve que ser transladado para o Brasil. Um dos motivos. Né? Porque... Agora, há dois até três tipos de teoria, né? Eu até vou mais além. Eu acho que não foi por esse motivo. Eu acho que o Projeto Brasil ele é mais antigo. O Projeto Brasil ele já existia, apesar dessas coisas todas. Mas, sem dúvida nenhuma, numa entrevista de 1972 ao professor Herculano Pires, ele tinha um programa de rádio em São Paulo, e é muito interessante que foi resgatado o áudio dessa entrevista de rádio em São Paulo, em que o Chico foi entrevistado pelo professor Herculano Pires em 1972. Eu vi a entrevista. E o Chico vai dizer o seguinte, olha uma coisa fantástica, porque o Chico vai dizer assim,
O Emmanuel está nos dizendo que a partir de 1870, cerca de 15 a 20 milhões de espíritos espíritas se retiraram da vida espiritual europeia e se dirigiram ao Brasil e passaram a reencarnar no Brasil para dar continuidade à tarefa da divulgação da doutrina espírita. Uau. E o Chico ainda, uma revelação de Emmanuel ao Chico. Está lá gravado o Chico dizendo isso em 1972. E o Chico ainda vai dizer o seguinte, curiosamente ele vai comentar que muita gente que reencarnou em cidades um pouco menores, né, que não tinha um hino ainda, porque eram localidades que estavam ainda se formando no interior de Minas, no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro. Quando eles se reuniam para cantar um hino, cantavam a Marseiesa, o hino da França. Olha só, no subconsciente, como que estava ligados à França, ligados à Europa, né? Eu acho que isso tudo faz parte de um projeto. Claro que o Lemarie não agiu sozinho, né? Porque não foi ele que fez o desvio sozinho. Infelizmente, Camille Flammarion também. Outros que trabalharam ao lado de Kardec, tiveram convivência íntima com Kardec, abandonaram praticamente a obra de Kardec para dar vazão a outro tipo de doutrina. Provavelmente se arrependeram muito, não é? Imagina hoje no mundo espiritual, ou aliás, talvez muitos reencarnaram para, quem sabe... Deve estar tudo lá no Brasil, reencarnado, lutando pelo Espiritismo exatamente, de novo. Vivendo a vida inteira pelo Espiritismo para repor o que foi feito na França. Refazer o que deixar de fazer na França. Agora, que a gente não cometa os mesmos erros, né? Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente não cometer. Infelizmente, né, nós ainda estamos com os resquícios. Porque nós precisamos, né, ainda existem disputas, ainda existem competições, ainda existe a idolatria, né, que a gente conversou mais cedo. E eu gostaria pra gente entrar nesse tema do caráter da revelação, Geraldinho, que você lesse aí pra gente um dos maiores problemas que geram conflitos dentro do movimento espírita, que nós viemos, né, todo espírita, né, não só nós, mas todo espírita veio com a missão de resgatar o espiritismo, e nós estamos nos debatendo com uma questão séria, que é a questão da aceitação de novas obras depois de Allan Kardec. Então nós vemos um grupo de espírita que não aceita nem as obras de Chico Xavier. São chamados espíritas ortodoxos, né? Eles se autodenominam assim. Exato. E nós temos outras fracções, não quero dizer fracções, mas outras pessoas que não aceitam as obras dos novos médiuns que estão surgindo. E com isso tudo está ouvindo aqui, ninguém senta para conversar e está ouvindo um conflito, sendo que na mensagem da Gênese existe Kardec dizendo que a doutrina espírita não estava pronta. Não estava pronta. Posso interromper só um minutinho que o Renato ia falar alguma coisa? Não, agora já passou sobre o Camille Flammarion, que o Kardec confiava muito nele. Inclusive na primeira mensagem, depois que ele desencarnou, que consta da Revista Espírita de 69, ele ainda estimula esse jovem referente ao Camille Flammarion, que estava traduzindo para o francês, para o inglês, a obra do Kardec. Ele estava encarregado de fazer isso e o Kardec dava um puxão nele, apertando. E o Kardec elogia. Eu até estranhei quando eu estava lendo na revista que o Remarie, que tinha acabado de entrar na Sociedade Espírita, fica o presidente, quando aqui tinha membros muito mais antigos, que teoricamente deveriam assumir o posto. Não, mas quem fundou a Sociedade Brasiliense também, Lemarie fez parte da fundação.
né? Tá lá, tem um documento mostrando isso lá no livro. Mas Camille Flammarion não aceitou o convite de Kardec de ser presidente da... Não digo do presidente, mas o Kardec tinha muita fé nesse jovem, como ele se refere. Tinha, mas ele foi levado depois para as ideias. O Kardec fala das traições, está na Obras Póstumas, e ele foi traído depois da morte também. E tem lá no último capítulo do livro, interessante, que quando você fazia parte da Sociedade Parisiense Espírita, você fazia um juramento que eles tinham entre eles, que eu achei aquilo o máximo, né? Nunca que é o compromisso, né? E aquilo, leiam o livro Em Nome de Kardec, é maravilhoso, e Madame Kardec, são os dois livros. O Geraldino mencionou o nome do segundo livro, que é Madame Kardec, que vai mostrar essa trajetória de Madame Kardec. Aí você vai entender quem é Madame Kardec, os livros que ela publicou. Que mulher extraordinária. Extraordinária, era uma artista nata, entendeu? Então, para a gente conhecer isso faz parte da nossa história espírita. Entendeu? Mas Camille Flammarion realmente, foi uma grande decepção. Nesse ponto ele não traduzia os livros porque eles estavam focalizando todos os resources em traduzir a obra da Teosofia para o francês. Tanto é que existem logo lá em Paris, até perto de um dos lugares mais famosos uma igreja teosofista gigantesca. A sede mundial. Que as pessoas, os estudiosos, viram, olha, isso era para ser a sede da doutrina espírita. Lá no Trocadeiro, né? Que tem aquele patamar alto que você chega e de lá você enxerga ao longe a Torre Eiffel. Né? Justamente nessa praça gigantesca, à sua direita, assim, todo aquele prédio à direita é a sede da Sociedade Teosófica Francesa. Isso é devido à pessoa que tomou o lugar de Madame Blavatsky quando ela desencarnou, que foi a Madame Berthoud, que era extremamente evoluída, uma pessoa de um coração maravilhoso e conquistou líderes do mundo inteiro, inclusive Albert Einstein, Gandhi e assim por diante, entendeu? Então, foi por isso que a teosofia cresceu tanto, porque o espiritismo perdeu toda a credibilidade e eles tinham somente... mas antes disso, o próprio esforço da Blavatsky, com o apoio de Le Marie, era de arrecadar fundos para isso. Sim, né? exatamente. Quer dizer, a grande tristeza foi que eles deixaram de divulgar a obra de Kardec. Exatamente. Para divulgar o teosofismo. Exatamente. E aí o teosofismo cresceu e o espiritismo se apagou. Muito bem colocado. São assuntos que são realmente que trazem uma certa curiosidade e complementou o que a gente estava falando antes. Desculpa ter interrompido, agora vamos voltar porque a gente estava falando do caráter da revelação espírita. Isso que a Ionara mencionou, nós citamos agora há pouco na palestra, é esse trecho que está no capítulo 1, item 3, Caráter da Revelação Espírita, do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Kardec diz assim: por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da segunda por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados ao trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas, ao contrário, recomendado o exame. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a fé cega, a crença cega. Então, nesse primeiro trecho, nós estamos vendo que Kardec vai falar que a revelação espírita, ela tem um duplo caráter. O caráter de ser revelação divina, ou seja, tem uma parte dessa revelação. O que é revelação? A gente tem que entender. Revelação é sempre a verdade. Se revela o quê? Se revela a verdade. A verdade se revela.
não é? Um pedaço. A revelação, ela nunca é completa. É sempre levantar o véu. Parcial. Quando se levanta o véu de alguma coisa que está encoberta, a gente enxerga um pedaço. Não é? Essa é a imagem para a gente entender a origem da palavra revelação. E a palavra revelação, ela está ligada à verdade. Inclusive, por exemplo, o livro do Apocalipse de João Evangelista, em inglês é Revelations. Né? Revelação da verdade. Por quê? Porque lá no capítulo 1, o próprio João Evangelista fala: revelação da verdade que me foi revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele conta o fenômeno mediúnico que aconteceu com ele sobre o futuro da humanidade. Pois bem, então tem um lado da revelação divina, que é o quê? Que é o que vem do mundo superior, o que vem da parte de Deus, o que desce dos céus à terra através dos mensageiros divinos, e naturalmente que aí, qual a parte fundamental da revelação divina na doutrina espírita? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a boa nova, a mensagem do Evangelho, essa que não vai passar com séculos. Por quê? Porque ela é a base moral da renovação do homem. Ela é imutável. As leis cristãs, da moral cristã, são imutáveis. Elas não dependem da evolução do homem na Terra, científico, tecnológico, filosófico. Elas valem para todas as épocas da humanidade. No tempo e no espaço. No tempo e no espaço elas são verdades fundamentais porque dizem respeito à ética moral que vai nos conduzir à evolução do sentimento, do amor. Né? Absoluta, né? Exato. É absoluta. Mas, por outro lado, tem a revelação científica. E essa revelação científica, ela se dá de que forma? Ela se dá através do trabalho dos homens, da Terra, dos encarnados. Tá certo que nós entendemos, e Kardec até vai falar nisso aqui, que existe a influenciação espiritual em torno também dos cientistas, dos pesquisadores, mas mais no sentido de guiá-los, não é? Quando eles estão em determinado foco de pesquisa e vão encontrar essa verdade. Mas olha que importante essa frase. A doutrina espírita não foi ditada completa. E nem poderia, né? Nem poderia. Nem Jesus ditou tudo. Ele Por quê? fala no final Ele lá. fala que ele não poderia dizer tudo. Exato, ele fala. Vai te falar Vai tudo enviar o que eu te Consolador. e te ensinar todas as coisas, porque eu não pude te ensinar todas as Mas coisas. olha, isso aí... Não era condição ainda da humanidade, É? 20 séculos atrás, compreender, por exemplo, a mediunidade, compreender a reencarnação, compreender a multiplicidade dos mundos habitados. Jesus só falou de forma geral. Ele falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Mas ele não deixou podia uma entrar em pista. detalhes que a cabeça do povo não ia acompanhar. Do mesmo jeito Kardec fez. Exatamente. Kardec está dizendo que a doutrina não foi ditada completa. Exato. Por quê, gente? Porque a doutrina é feita pelos homens também. Olha o que ele vai dizer. Ela é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Isso é simplesmente maravilhoso, porque ele está dizendo o seguinte, que os espíritos vão trazer alguma coisa, vão nos instruir. E nós devemos estudar, comentar, comparar, Elaborar. Estudar. E aí o que está acontecendo? Por exemplo, se surge um médium novo trazendo uma novidade, algo que não estava escrito antes. Então, o espírita, nós devemos conversar sobre isso, estudar, tá? Isso é que Kardec diz, comentar, comparar, tudo isso feito com muito amor, né?
E nós não estamos fazendo isso. Então, assim, nós não estamos seguindo as bases, porque se um médium lança alguma coisa que não agrada a todos, ele geralmente está sendo o quê? Julgado, acusado, massacrado, antidoutrinário. Essa bobagem que inventaram esse termo, antidoutrinário, é uma grande bobagem, uma ignorância esse termo, porque o próprio Kardec fala contra isso. Né? Em primeiro lugar, se a doutrina, Kardec diz que a doutrina é também trabalho, elaboração, fruto do trabalho do homem. Então, todos nós espíritas na Terra, que trabalhamos na doutrina espírita, seja médium ou não, médium de psicografia, de psicofonia, palestrante, médium passista, médium de cura, médium de pintura, né? Frequentadores, grupos de estudos nas casas espíritas, enfim, grupos que estão gravando podcast, videocast, programas de televisão e rádio no Brasil, todos nós estamos fazendo doutrina espírita. Exato. Com o nosso trabalho. Quer dizer, se Kardec diz que a doutrina espírita também é trabalho do homem, elaborada como fruto do trabalho do homem, tudo que nós dedicarmos em nossos esforços, em nossas energias, em nossas atividades em conjunto, em comunidade, sejam nas casas espíritas, nos centros espíritas, nas instituições espíritas, não importa. Nós estamos fazendo doutrina espírita. Exatamente. E nós precisamos nos amar e nos respeitar nesse jeito, né? Porque como nós estamos carentes, já que o grande, que na minha opinião, Chico Xavier já foi, porque antigamente, entendam isso, o Geraldinho vai confirmar isso, muitos médios buscavam confirmação com Chico Xavier. É verdade. Né? Era uma romaria ao Chico. Era uma romaria ao Chico de médiums. Então, olha, eu estou recebendo essa mensagem. É desse espírito mesmo, Chico? Eu posso confiar? E tinha sempre a opinião de Chico. Hoje nós não temos ele mais. O Chico era o Google da doutrina espírita. A gente está como órfão, exatamente, nós somos órfãos. Então nós precisamos o quê? Aí o que está acontecendo? Nós estamos muitos, né, estão num combate de quem está com a verdade, né, julgando muito e amando pouco. E é isso que está acontecendo. Agora, se isso você, não é fazer doutrina espírita. Não é. Agora você vê aí que a receita está aí. A receita está aqui. A receita está aqui. Então, aí ele está pedindo, gente, aparece uma coisa nova, vamos conversar sobre isso, vamos debater, vamos estudar, vamos comparar uma coisa com a outra. Não. Eu leio, não gosto, eu já julgo. Ou então diz assim, isso não está em Kardec. Ora, quem foi que disse... Aliás, o próprio Kardec disse que a doutrina não foi dada completa. Então como é que vai estar se não está lá? Exatamente. Né? Então o próprio Kardec diz. O próprio Kardec vai dizer que naquilo que a ciência terrestre progredir e provar que é verdadeiro, que a doutrina espírita deve incorporar esta verdade ao seu conjunto, né, de conhecimentos. Ora, então, como é que vai ser então daqui a 2 séculos, 3 séculos? O mundo será outro, né, com novos conhecimentos científicos, astrofísicos. Naturalmente, daqui a 2, 3 séculos, nós teremos... Que séculos? Daqui a 20, 30, 40 anos, meu filho. Nós teremos contato com outras civilizações de outros planetas, com outras culturas muito mais avançadas do que nós, não é? Trazendo para nós conhecimentos dos quais nós nem sonhamos. Imagina isso. Então, e a gente vai virar para eles e falar assim, não traz informação porque isso é antidoutrinário. Porque não está em Kardec. Aí nós vimos também, entendeu? Eu vou fazer citar o Vanderlei de Oliveira, que colocou um post muito interessante que diz assim, é engraçado
como todo espírita, na hora de defender alguma ideia, vai dizer assim, não, porque nós temos que voltar para estudar Kardec. Está faltando Kardec. As pessoas não estão estudando Kardec. E, na verdade, o que está faltando é estudar Kardec com amor. E com profundidade. E com profundidade. Mas não é você escolher texto de Kardec. Exato. Você está faltando a amorosidade de Kardec. É isso que está faltando. Porque achei tão brilhante essa colocação dele, porque ele disse, não é você estudar Kardec para procurar uma frase de Kardec solta para combater um amigo espírita ou médium, né? É você Fora estudar a amorosidade, essas instruções de Kardec, onde senta, conversa, compara, é isso que está nos faltando, Kardec com amor. E você lendo a Revista Espírita, você vai perceber de como Kardec era uma pessoa mente aberta, e esse tipo de Kardec nós estamos precisando estudar. Entendeu? Da personalidade dele, de como ele lidava com as críticas, como ele lidava com as novas informações que estão sendo, que apareciam na sua época, né? E é isso que está nos faltando. Interessante você citar isso, Ionara, que a gente até comentou, né? Daquelas pessoas que se dizem os espíritas ortodoxos. Aí eles citam Kardec, que não tinha nada de ortodoxo, que estava muito à frente da época dele, do tempo dele, sempre com ideias revolucionárias para aquela época, sempre com, como você disse, com a mente aberta, e as pessoas usam o nome dele para ir justificar a mente fechada dela. Exatamente, para justificar a mente fechada dela, não é? Exatamente. O que acaba sendo muito controverso. É importante isso pelo seguinte, lá no final da Gênesis, no capítulo 17, item 8, Kardec vai falar que a doutrina espírita é um sistema aberto. Isso. Ele vai dizer, todavia, como não alimenta a pretensão de haver dito a última palavra, seja sobre o que for, e até nem mesmo sobre o que é da sua competência, olha só. Kardec falando que a doutrina espírita não estava dando a última palavra, nem mesmo sobre o que era da sua competência. Que era a mediunidade. Ou seja, a mediunidade, comunicabilidade dos espíritos, influência dos espíritos, vida em outros após a morte, reencarnação. Os princípios básicos da doutrina espírita, nem sobre isso ela estava dando a última palavra. Kardec é quem diz isso. Né? Isso é maravilhoso. Ele, o sistema espírita, não se apresenta como absoluto regulador do possível e deixa de parte os conhecimentos reservados ao futuro. Nossa, isso olha é só, simplesmente ele chega brilhante. a dizer, isso é brilhante, né? Está lá, item 8, capítulo 17 da Gênese. Aliás, desculpe, capítulo 13. Eu falei errado. Não, você falou capítulo 17 mesmo. Mas é capítulo 13. Não, capítulo 17. Não, esse sistema aberto é no capítulo 13. Eu falei errado na palestra. Aqui... Capítulo 13. Exato. Isso é muito interessante, né, Geraldinho? Porque... Mas veja, Leonardo, isso é muito importante aqui, até repisar isso. E essa frase dele é importantíssima, porque ele diz assim, que ele não, o sistema espírita não pode se apresentar como absoluto regulador de nada. Não se pode se fechar. Ou seja, ele não é o regulador. Ele não é o que diz isso está certo, está errado. Isso né? Exatamente. Então, quem defende essa ortodoxia espírita, como se só o que está em Kardec é o que vale, está fazendo o papel de regulador. Quando o próprio Kardec não faz esse papel e nos fala que nós não devemos fazer esse papel, tomar o sistema do conhecimento espírita como regulador de nada. Nem mesmo sobre o que lhe compete. E mais, ele fala claramente, né, deixando que o futuro, ele diz assim, deixa de parte os conhecimentos reservados ao futuro. Ou seja, no futuro virão conhecimentos mais avantajados para a humanidade. Lembrando que nós estamos vivendo esse futuro agora. Que nós, ele menciona. 160 anos depois. Nós estamos vivendo esse ou seja,
revelações novas, informações novas virão. E nós estamos com muita dificuldade em receber isso. Nos dois âmbitos, né? Porque se a revelação, ele diz que a revelação, ela é dupla. Ela é parte divina e parte humana. Científica. Né? Na parte científica, ela é humana. Na parte divina, ela vem dos espíritos superiores, né? Em nome de Deus e em nome do Cristo. Muito bem. Até isso houve evolução. Se você verificar a obra de Kardec, no campo revelatório, ela é limitada. Se nós compararmos, por exemplo, a obra de Chico Xavier. Né? Claro, exatamente. A obra de Chico Xavier, 506 livros, tem muito mais detalhes sobre o mundo espiritual, sobre a mediunidade, sobre a influência dos espíritos em nossa vida, sobre a obsessão, sobre a reencarnação. Tem muito mais detalhes e novidades sobre a evolução do espírito que não estão na obra de Kardec. Olha aí, a parte da revelação vinda dos espíritos superiores. E da parte dos homens, a ciência. A ciência da época de Kardec, hoje, se compararmos a ciência de hoje, é ridícula. Né? A ciência de 160 anos atrás, totalmente ultrapassada na medicina, na astronomia, seja em que for. E a ciência espírita também, né? E a ciência espírita. Que nós não podemos deixar. Que é a mediunidade. Exato, a prática mediúnica. As pesquisas em relação à mediunidade, ao magnetismo, as obsessões e tudo mais, né? Que também faz parte, sim. Bem, gente, realmente é um assunto que podemos aqui fazer outros programas, como sempre, né? O bate-papo é sempre tão maravilhoso que todo tema que a gente pega, se não paramos, vamos falando aí por horas e horas e horas a fio. E eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Já começo agradecendo você, Geraldinho. Obrigado, mais uma Natália. vez, obrigada. Eu que agradeço, adoro vir aqui pela participar. sua presença. E a gente adora receber você. Venha mais vezes. A gente tá querendo roubar o Geraldinho do Brasil, viu, gente? Queremos trazer ele pra Você cá. não fala isso não, que é um protesto. Geraldinho foi ocupado no nosso podcast. Né? Olha aí, é o futuro, o futuro. O grupo Portal Saber Espiritivo. Né? Isso tem fruto de vocês. Geraldinho, deixa seus contatos para quem estiver assistindo nosso programa ou escutando o nosso programa, quiser entrar em contato com vocês. Pois não, nós estamos lá no Portal Saber Espiritismo, é www.saberespiritismo.com. Temos um programa na Ale TV toda semana, às 19 horas no Brasil, na quarta-feira, ao vivo, que é transmitido pela Ale TV e pelo fanpage do Facebook do Portal Saber Espiritismo. Vocês também podem entrar em contato conosco no telefone, no e-mail que é contato@saberespiritismo.com, ou então no site da Vinha de Luz, que é www.vinhadeluz.com.br. Muito obrigada, Geraldinho. Luíde, muito obrigada pela sua participação. O prazer é todo meu, e eu vou deixar aqui só um apelo, uma coisa que eu estava comentando com o Geraldinho que não deu para conversar aqui, mas que vai ser um tema do nosso próximo podcast, que Chico Xavier está ficando esquecido no movimento espírita, na área de estudos e de complementação da doutrina espírita, para o nosso próximo podcast. Isso é fundamental, viu? Eu até, desculpa estender isso. Não, fica. Isso é fundamental. Nós espíritas temos que estudar. E o próprio Kardec incentivava isso. A necessidade de grupos de estudos. Exato. Pesquisas. Ionara, muito obrigada pela sua presença. Eu estou muito feliz por estar aqui. Obrigada a vocês. Renato, muito obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado, parabéns ao Geraldinho pela brilhante exposição e aos colegas também que participaram brilhantemente do programa. Eu tenho que agradecer também ao Steve. Que tá... Nós vamos agradecer. Steven, muito obrigada. Thank you very much. Thank you. Eu sou a Natália Mota, nosso contato também no Facebook, facebook.com/Broward Spiritist Society. Vocês podem entrar em contato com a gente por lá, ou no nosso e-mail. É o podcast bss@gmail.com. Nós vamos ficando por aqui. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. Obrigada e até a próxima.